mesmo que todos falassem, mesmo que todos chegassem e aproximassem de mim e dissessem, não é verdade, Jesus não ressuscitou, eu fico com a palavra de Deus, eu fico com a Bíblia, e a Bíblia diz, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está à direita de Deus Pai, aonde Ele intercede por nós. Ele está vivo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, não ficou preso em um túmulo. Ele está vivo. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus, ela é importante para nós, primeiro, porque ela tem comprovação bíblica. Segundo, porque ela também tem comprovação humana. Veja comigo o versículo de número 5. Diz assim: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: a Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que nós aprendemos, mas também ela tem comprovação humana. Paulo diz que Jesus apareceu primeiro para Cefas, e Cefas aqui é Pedro. Jesus apareceu para Pedro. E Paulo continua dizendo que depois ele apareceu também para os 12. Então, veja bem, Jesus aparece para Pedro, depois Jesus aparece para os 12, e Paulo vai dizendo que depois ele foi visto por mais de 500 irmãos. Mas Paulo não para por aqui. Paulo diz também que ele foi visto por Tiago, e mais tarde ele foi visto pelo próprio apóstolo Paulo. Irmãos, nós temos aqui testemunho humano. Nós temos aqui homem que viu Jesus. Nós temos aqui homens que viram Jesus. Homens que andaram com Jesus. E homens também que testemunharam a ressurreição de Jesus. Quando eu olho para a primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, eu acho maravilhoso esse texto. 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, olha só o tempo dos verbos. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A ressurreição de Jesus, ela é importante para nós, porque ela tem a comprovação da palavra de Deus, ela tem comprovação bíblica, ela tem fundamento bíblico, mas ela também tem comprovação humana. Homens e mulheres viram Jesus após a ressurreição.
homens e mulheres viram Jesus após a ressurreição. E esse que escreve a carta de Corinto, para a igreja de Corinto, o próprio apóstolo Paulo, é alguém que testemunha que ele mesmo viu Jesus com os seus próprios olhos, como ele nos mostra, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus é real. Jesus veio a esse mundo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele está presente conosco agora. Nós não podemos duvidar da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, irmãos e irmãs. A ressurreição de Jesus, por que ela é tão importante para nós? Primeiro, ela tem comprovação bíblica. Segundo, ela tem comprovação humana. Homens e mulheres andaram com Jesus e viram Jesus após a ressurreição. Lembro você aqui dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que nós falamos sobre eles nesta manhã. Lembro você do próprio apóstolo Pedro, que quando Jesus então foi morto, ele resolve ir pescar. Mas Jesus vai até ele, Jesus aparece a ele de forma ressurreta. E eu quero lembrar você também que quando Jesus aparece para os discípulos e Tomé não está ali, Tomé diz assim: não, eu não acredito. Se eu só creio se eu tocar nas suas chagas ou nas suas feridas. Irmãos, o texto bíblico nos diz que Jesus aparece no meio dos discípulos e diz: a paz seja convosco. E Jesus se dirige a Tomé e diz para ele: Tomé, eis aqui as minhas chagas, toque nelas. Tem comprovação humana, irmãos. Homens e mulheres viram Jesus após a ressurreição. Jesus está vivo. E é por isso que ele fala conosco. É por isso que ele relaciona conosco. Mas em terceiro e último lugar, eu quero também falar para você nessa noite, que a ressurreição de Jesus, ela é importante para nós, porque ela comprova a nossa fé. Ela comprova a nossa fé. Veja comigo o versículo de número 12. Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo, ela é importante para nós. Sabe por quê? Porque ela comprova a nossa fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é o seguinte: Jesus está vivo. Ele ressuscitou e nós devemos pregar isso, nós devemos falar isso, mas naquela época, assim como nos nossos dias, ainda existem pessoas que duvidam da ressurreição de Jesus. E Paulo continua a sua argumentação nos dizendo o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Irmãos, por que nós vamos pregar sobre um Deus morto? Por que nós vamos pregar sobre um Deus que não está vivo? Por que nós vamos falar de alguém que foi vencido pela morte? Mas não é isso que nós falamos, não é isso que nós pregamos. Nós pregamos um Deus vivo,
Nós pregamos um Deus que fala, nós pregamos um Deus que anda, nós pregamos um Deus que se relaciona conosco, nós pregamos um Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. Por isso que a ressurreição comprova a nossa fé. Assim como Jesus ressuscitou, eu creio que eu também ressuscitarei no último dia. Por isso que eu creio que assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. É por isso que a morte não é o fim para o crente. A morte é uma mudança, ou melhor, é uma mudança de local. Nós deixamos esse mundo marcado pela dor, marcado pela tristeza, marcado pelo medo, pelas incertezas, e nós mudamos para um lugar onde não há dor, onde não há rancor, onde não há tristeza, onde, irmãos e irmãs, não há a presença do pecado. E nós cremos nisso porque Jesus ressuscitou. E Paulo continua mostrando o seguinte: e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele não ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, nós falamos que Deus é mentiroso. E a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que Deus não é mentiroso, que em Deus não há mentira alguma, que em Deus há verdade, e a verdade plena e absoluta. Irmãos e irmãs, o homem pode mentir, Deus jamais. Nós cremos na ressurreição porque Deus prometeu que Jesus ia ressuscitar e Jesus ressuscitou. Mas Paulo continua o seu argumento dizendo para nós no versículo de número 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: se você não crê na ressurreição de Jesus, a sua fé é vã. A sua fé não vale para nada. E você ainda continua, você ainda permanece no seu pecado. A ressurreição comprova a nossa fé. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos que Ele, Jesus, está vivo. E é por isso, irmãos e irmãs, que como diz o apóstolo Paulo no versículo 19, a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Pelo contrário, nós somos os mais felizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque a nossa fé, nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos que Ele está vivo. E nós cremos que Ele voltará. A ressurreição comprova a nossa fé. Cremos num Deus e Pai. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas que também ressuscitou, segundo as Escrituras. E é esse Jesus que nos abençoa. Cremos também na presença do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Cremos no Espírito Santo que abre os nossos olhos e a nossa mente para entendermos que assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Por isso, irmãos, o versículo de número 19, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não cremos assim. Nós cremos sim. Nós cremos sim que Cristo está vivo. Ele ressuscitou. A nossa esperança não se limita somente a esta vida. Nós cremos que nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador. Seja quando Ele vier, ou seja quando nós formos ao seu encontro. Nós estaremos com Ele. Pelos nossos méritos? Não. Unicamente pelos méritos de Jesus. Por isso, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a sua esperança possa ser alicerçada em Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo. Ele intercede por nós. Ele nos abençoa. Ele cuida de nós. Ele nos alivia de todas as nossas dores, de todos os nossos temores, de todas as nossas incertezas. Cristo nos abençoa. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: a Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa não é coelho. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. É aquele que nós choramos na sexta-feira, mas nós nos alegramos com a sua ressurreição no domingo. E essa ressurreição de Jesus, ela tem comprovação bíblica, ela tem comprovação humana e ela comprova a nossa fé. Que Jesus possa continuar vivo na sua mente e no seu coração. E se de repente você está achando, você está longe dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, volte para Jesus, busque a Jesus. Ele está de braços abertos, te esperando. Ele amou você a ponto de entregar a própria vida por amor a você. Mas também, por você, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento, te louvar e te agradecer, ó Deus, pela vida, Pai, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que estão, Pai, nos acompanhando, Pai, através da internet. Obrigado, ó Deus, também pela vida, Pai, do presbítero Edson, que está aqui, Pai, ajudando a levarmos, ó Pai, essa transmissão até os nossos irmãos e irmãs. Abençoe também, Pai, todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor, Pai, possa alcançar, Pai, o coração e a mente de cada um deles. Que cada um de nós, Pai, possamos valorizar a ressurreição do Senhor. Porque ela, Pai, nos garantiu a vida e vida eterna. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos partir aqui para o encerramento. Eu gostaria muito da sua atenção também para alguns avisos importantes. Irmãos e irmãs, nós ainda encontramos aí na fase emergencial, apesar de termos sido liberados, né, aí pelo ministro lá para reunirmos, mas achamos melhor nesse domingo da ressurreição nós fazermos a transmissão através aqui da nossa live. Nós vamos acompanhar durante a semana o andamento e, se Deus nos abençoar, logo nós estaremos aqui de volta, celebrando, adorando e exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto isso, eu gostaria de dizer para você, não tenha medo, mas seja cuidadoso. Como eu sempre digo para os irmãos, cuidadosos sim, medrosos não.
Faça uso do álcool em gel, faça uso da máscara, mantenha o distanciamento social e lembre-se de orar. Nós precisamos orar. Deus tem ouvido as nossas orações. Ele vai sarar, Ele tem sarado a nossa terra. Lembramos também aqui que durante a semana nós teremos as nossas atividades de forma online, então você nos acompanhe. E eu gostaria também de dar um aviso importante. Nós adentramos aí o mês de abril e nós contamos aí com a fidelidade dos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos disponibilizando aí, na nossa transmissão, ali a conta do banco ali, como para você poder fazer a sua transferência, poder fazer o seu depósito. E se você, de repente, não puder fazer a transferência ou o seu depósito, entre em contato com a gente, que nós vamos apontar um caminho para você. Lembro que no nosso boletim, nós já temos também outros caminhos apontados ali. Irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer, dízimo não é desafio, dízimo é devolução, mas principalmente devolvemos, porque nós somos gratos a Deus, porque Deus já nos abençoou. Nós somos fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Mas lembre-se também, Ele tem abençoado a nossa vida, Ele tem nos sustentado. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que você tenha uma paz tremenda com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que no restinho desse domingo você possa celebrar, continuar a celebrar a vida. Jesus ressuscitou. E não se esqueça, fica o nosso abraço a você e a toda a sua família. E Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.